Olá, vamos falar sobre jejum intermitente? Eu sou Daniele Paula, profissional homeopata com abordagem integrativa. Antes de começar, convido vocês para seguirem meu Instagram e assinarem o meu canal do YouTube. Vamos lá. Olhando a história da nutrição, será que o alimento que a gente consome hoje era assim tão disponível? Era tão fácil de conseguir um alimento como a gente consegue nos dias de hoje? Então, na verdade, hoje, se a gente quer se alimentar e eu não tenho comida em casa, eu peço um iFood ou eu vou a um restaurante. E se eu preciso de alimento, de frutas, verduras, eu simplesmente vou ao supermercado e eles estão todos lá disponíveis para eu comprar. Mas isso nem sempre foi assim. Então, olhando essa história, quando nós éramos primitivos e não tínhamos todos esses recursos, nós precisávamos caçar, precisávamos coletar. Então, a gente pegava frutas, verduras ou alimentos que tinham na região. A caça era muito comum naquela época, porque você conseguia a carne de que forma? Caçando. E essa caça não era assim tão simples de conseguir. Então, para você conseguir um animal, para você caçar e para você se alimentar, poderiam demorar dias. Então, nesse período em que não tinha essa alimentação, existia o quê? As frutas da região, né? Então, você comia poucos alimentos. A diversidade também não era tão vasta, porque naquela região, determinado clima, tinha um determinado tipo de alimento. Isso mudou depois, quando nós passamos a plantar. Então, nós passamos a domesticar tanto os animais quanto essa alimentação, fazendo então a agricultura. E esse período que nós ficávamos e ficamos e podemos escolher ficar sem comer se chama jejum. E intermitente por quê? Porque você vai definir um determinado tempo que você vai ficar sem comer. Quais são os benefícios do jejum intermitente? O jejum intermitente proporciona para você um tempo de pausa. Então, é um momento em que seu organismo vai se organizar e se ajustar, fazendo uma limpeza necessária, uma faxina e colocando a casa em ordem, tá? Então, o jejum significa que seu organismo está numa pausa. Pausa, ele consegue trabalhar tranquilamente, porque a digestão em si, ela exige bastante energia, é uma função que exige do organismo. Por isso que, quando nós estamos nos alimentando, a gente acaba ficando com sono, né? Temos alguns efeitos daí da própria digestão. E a pausa, ela é fundamental. Porém, existem tempos de pausa. Um tempo de pausa pode ser entre uma refeição e outra, que pode durar de 4 a 5 horas. Ou uma pausa pode ser jantar, né? E ficar até o café da manhã, que é uma pausa que você está sem comer durante a noite. Ou uma pausa em que você retira uma refeição do dia. Então, se você faz 3 refeições, você vai retirar, por exemplo, a janta. Então, você vai tomar café da manhã, vai almoçar e não vai jantar. Aí você só vai se alimentar no dia seguinte, no café da manhã. O jejum intermitente, ele tem várias possibilidades de estratégias que você pode utilizar como pausa alimentar. Porém, é interessante destacar que nem todas as pessoas podem fazer um jejum muito longo. Existem pessoas idosas que tomam muitos medicamentos, existem crianças que também precisam se alimentar porque gastam muita energia, pessoas que apresentam diabetes, pessoas que apresentam alguma patologia mais séria. Então, o jejum, ele não é indicado para todas as pessoas. Ele tem as suas limitações. Então, de acordo com o teu contexto, com o seu quadro, com a sua saúde, ele pode ser aplicado ou não. Por isso, você precisa sim de um profissional competente para te dar todas essas instruções e orientações para o jejum. Mas o jejum, sim, é uma ferramenta muito importante, principalmente na limpeza das células que nós produzimos de forma equivocada. E o nosso organismo faz a sua faxina naturalmente. Então, ele sabe dizer o que está certo, o que está errado, e ele vai lá e faz, então, a organização da sua própria casa, certo? O jejum é uma ferramenta interessante. A minha orientação em relação à alimentação é que nós façamos 3 refeições durante o dia e uma pausa entre essas refeições que vai girar em torno de 4 a 5 horas. Então, você toma café da manhã, você almoça e você janta. Isso, para nós, já é suficiente para que nós consigamos todos os nutrientes necessários para o nosso funcionamento orgânico. Então, a gente pode engordar se a gente comer mais do que a gente precisa. Mas, se você precisa emagrecer, se você precisa de orientação,
eu estou disponível para te ajudar. Eu atendo aqui em Dayatuba, consulta presencial, mas também atendo online para todo o Brasil. Precisando de orientação, se tiver alguma dúvida, entre em contato, ok? Até mais!